Olá, meus queridos, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que prazer poder estar com vocês novamente neste dia. Eu quero aqui estar meditando na palavra do Senhor, nosso Deus, com vocês nesta manhã, mas eu quero deixar vocês em alerta sobre algum barulho que pode aparecer aí ao fundo, porque estamos gravando numa área externa, numa área aberta. Mas eu quero meditar com você a respeito de Marcos, capítulo 5. Marcos vai fazer uma narrativa a respeito de um homem que vivia dias terríveis. Este homem, ele não tinha prazer mais, ele não conseguia mais estar em família, ele já não conseguia mais viver em sociedade. Vejamos que Marcos está relatando a respeito do endemoniado gadareno. Este homem, ele estava numa situação caótica. Morava num lugar onde este povo, de Gadara era um povo que aproximadamente 350 anos passou por uma perseguição, por invasões, um povo que era sofrido, um povo que era maltratado. Este povo, eles vinham passando processo. Segundo alguns historiadores, este povo era um descendente dos girgazeus, que vem a ser descendente do neto de Noé, que foi amaldiçoado. Traziam sobre eles este peso sobre os seus ombros. Mas vejamos bem que esta cidade aonde ele morava ao longo do tempo foi, conquistada por Alexandre o Grande, depois por um dos seus generais. E conforme o tempo ia passando, aquele povo ia sofrendo. Chega um momento que esta cidade ela é entregue na mão dos romanos. E diz a história que quando um dos comandantes, dos imperadores de Roma assume, ganha esta cidade, muitos dos seus moradores vão se suicidar porque já não suportam mais. Diz os historiadores que eles vão se lançar no precipício, tirando a própria vida, porque já não suportavam mais tanta opressão, tanto medo. E é isso que Satanás ele faz na vida do homem, na vida da mulher, trazendo opressão e medo. Este povo conquistado agora por Roma vai ser habitado por romanos, por gregos, e ali eles vão trazer os seus deuses para a adoração e vai envolver toda esta cidade, todo este povo. E no meio de todo este sofrimento, Marcos vai falar a respeito deste homem. Ele já não tinha mais o prazer de estar com a sua família. E o que nós vamos começar a entender com isso? Quando o homem ele perde, o prazer de estar com a sua família, quando ele já não consegue mais estar junto dos seus, do seu lar, da sua casa, ele vai estar à mercê da sociedade. E quando o homem está à mercê da sociedade, Satanás vai trabalhar na sua mente como um subterfúgio, entregando ele às drogas, entregando ele aos vícios, e isto só vai aprofundar e afastar ele cada vez mais daquilo que é projeto de Deus, que é a família. Outra coisa que este homem já não conseguia fazer mais era viver em sociedade. A palavra vai dizer, Marcos vai relatar que ele agora morava junto aos sepulcros. Ele não tinha prazer mais. Por que que ele não tinha prazer mais? Porque ele chegou um momento de tanta opressão na sua vida, que tanto Marcos, Lucas, Mateus vão registrar que ele agora andava nu pela cidade, ele andava despido. A opressão sobre a vida dele era tão grande, ele chegou a um estágio tão profundo, tão amargo da sua vida,
que ele andava junto à sociedade, agora ele andava nu. Era um homem que muitas das vezes se cortava com pedras. Isto nos remete ao suicídio. Quantos que estão passando por esses momentos e enfrentam certas situações que acham que a melhor saída é o suicídio? Que acha que a melhor coisa a fazer nesse momento é dar cabo à sua própria vida. Mas vejamos bem, este homem, ele tinha uma carga espiritual da maldade tão grande sobre os seus ombros que nem a própria vida ele conseguia tirar. Ele se cortava com pedras, mas ele não conseguia pôr fim à sua vida. Ele se tornara um espetáculo nas mãos de Satanás. Outra coisa que este homem agora passava era que muitas das vezes, em alguns momentos de lucidez, ele era preso pela guarda romana. Mas logo em seguida, quando ele estava preso, quando ele estava algemado, Satanás vinha novamente, né? Aquela ação maligna vinha novamente sobre a vida dele, e então a Bíblia vai dizer que ele arrebentava aquelas correntes, ele arrebentava aquelas algemas e saía da prisão e ia viver novamente dias difíceis. A Bíblia diz que ele andava dia e noite gritando, urrando pelas ruas, e então morando agora nos sepulcros. Por que nos sepulcros? Quem é que tem prazer de estar morando em um cemitério? Quem é que tem alegria em estar em algum cemitério? Você conhece alguém que pelo menos quer ir para o cemitério tirar foto, fazer pose, fazer selfie? Não. É um lugar que muitas vezes nós queremos distância. Mas era o único lugar onde ele se sentia bem, era junto aos sepulcros. Por quê? Porque toda a sociedade em que ele vivia estava voltado para a adoração, para as imagens, para as esculturas, estava voltado a fazer aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor. Então ele passava quase que desapercebido com tudo isso que acontecia. Por quê? Porque não havia ninguém que queria estender as mãos, que queria ajudar. E quantas das vezes nós estamos vivendo nos nossos dias e encontramos coisas semelhantes? Mas o que eu quero dizer nesta manhã, que tudo aquilo que aquele homem estava passando, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, toda aquela depressão, todo aqueles momentos que ele passava longe da sua família, já havia perdido todo o seu caráter, já era um homem desprezado diante da sociedade. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã, meu amigo, minha amiga, meu irmão, meu irmão. Jesus, ele tem saída para todas estas coisas. Jesus pode e quer trazer livramento a todas estas situações. Veja bem o que a palavra de Deus vai dizer. Jesus estava na Galileia, ele chama os seus discípulos e diz para eles assim: olha, atravessamos para o outro lado. E esse outro lado, Jesus estava indo em direção a esta cidade, a este lugar. Jesus estava indo ao encontro deste homem. Jesus saiu da onde ele estava para ir ao encontro, porque ele queria colocar fim a este sofrimento. E nesta manhã Jesus está vindo ao seu encontro, porque ele também quer colocar fim a tudo aquilo que você tem passado, a todo sofrimento, a todos esses momentos de angústia que tem levado você muitas das vezes até mesmo a pensar em dar cabo da sua vida. Jesus, ele vai entrar no barco com os seus discípulos. Marco vai dizer, né, e a palavra vai relatar que ele pega um travesseiro e ele vai para a polpa do barco, ele vai descansar, ele vai dormir, porque ele confiava nos seus discípulos e sabiam que eram homens experientes, homens que conheciam o mar,
homens que conheciam os ventos, então era só entrar e atravessar. Mas diz a palavra que no meio do mar vai se levantar uma tempestade como os discípulos nunca tinham visto. E eles eram homens experientes, maduros, conheciam os mares. Mas esta tempestade era diferente. Essa tempestade não era uma tempestade qualquer, porque Satanás sabia para onde eles estavam indo e o que ia acontecer. Então essa tempestade se levanta de modo que eles, com toda a experiência que eles tinham, eles não estavam conseguindo vencer esta tempestade. Por quê? Porque essa tempestade não era uma tempestade comum, não era uma tempestade normal. Nós vamos ver que quando eles despertam Jesus, a primeira coisa que Jesus vai fazer é repreender o vento e a fúria do mar. Mas por que Jesus vai repreender? Porque Jesus sabe que o que estava acontecendo ali era somente um empecilho, um embaraço para que uma alma não pudesse alcançar a salvação. E quando nós olhamos esta palavra repreender, quando você busca ela no seu original, é Jesus dizendo para Satanás: mais uma vez você perdeu, mais uma vez eu venci você. E diz que automaticamente, mediante a palavra de repreensão de Jesus, fez-se calmaria. A tempestade, ela foi repreendida. Satanás foi envergonhado. Sabe por quê, meu querido? Porque quando Deus determina alcançar você, ajudar você, libertar você, transformar você, pode até se levantar as tempestades da vida, os vendavais pode até surgir. Mas há uma palavra de autoridade por parte de Deus nesta manhã, em que Ele está repreendendo toda esta ação maligna que muitas vezes tem tentado vir sobre as nossas vidas para tirar a paz do nosso coração. E quando Jesus chega do outro lado, quando Jesus chega naquelas terras, Marcos vai dizer que aquele homem, ele sai agora, não da sua casa, não do seu lar, mas ele sai do sepulcro. Aqueles demônios conhecem que Jesus chegou e vai logo abordar a Jesus e perguntar: o que você veio fazer aqui? Vieste aqui nos atormentar fora do tempo? E Jesus vai fazer uma pergunta para eles: quem são vocês? Qual o seu nome? E ele vai responder: somos muitos, somos uma legião. Somos mais de 2.000. E ali estava, Marcos é o único evangelista que vai dar a quantidade de porcos que ali estavam, que cerca de 2.000. É quando eles pedem a Jesus para poder entrar naqueles porcos. E aqueles porcos se lançam no precipício e morrem. Por quê? Porque Gadara era uma cidade elevada. Ela estava em um lugar alto. E os moradores daquela cidade, quando ficaram sabendo do acontecido, vieram ter com Jesus, não para agradecer a ele por aquilo que ele tinha feito, pelo milagre realizado. Eles estavam tão acostumados a viver debaixo da opressão de Satanás que eles não perceberam o milagre. Eles se preocuparam, sim, com os porcos que haviam morrido. Então eles vão pedir para Jesus sair daquele lugar. E a Bíblia então vai nos dizer que Jesus entra no barco com os seus discípulos. Jesus não vai discutir com eles, Jesus não vai lançar nada em rosto, Jesus não vai
falar para eles: vocês não estão vendo o que eu fiz? Não, não, não. Jesus não precisava daquilo. E Jesus vai entrar. Quando ele vai entrar no barco, aquele homem que outrora andava nu, agora estava vestido, que andava gritando, urrando, agora está calmo, aquele homem que não aguentava, que não podia estar na sociedade junto com ninguém, agora está sentado junto com os discípulos e com Jesus, porque é o que Deus faz quando Deus entra na vida do ser humano, ele transforma esta vida. Ele transforma este coração de pedra agora em um coração de carne. Quando Jesus entra e aonde ele entra, o milagre vai acontecer. E houve um milagre da libertação na vida deste homem. Ele foi liberto, a sua vida foi transformada de uma maneira tão grande que quando ele fala: Senhor, deixa-me ir contigo, Jesus vai dizer para ele: não. Primeiro você vai à sua casa, à sua família. Mostre para eles o que te aconteceu. Mostre para eles que agora você é digno de confiança, que você agora é digno de estar novamente no seio familiar, você agora é digno de ser abraçado novamente pela sua família, e depois você vai pela cidade, vá mostrando e falando tudo aquilo que te aconteceu. Nasce aqui o primeiro missionário gentil. O ex-endemoniado gadareno agora é um missionário, é um pregador da palavra de Deus. E nós encontramos isso nos nossos dias, pessoas dando testemunho: eu era ex-bruxo, ex-macumbeiro, ex-viciado, ex-aquilo, ex-prostituto, mas agora pregadores da palavra do Senhor, servos do Deus Altíssimo, porque Deus tem esse poder de transformação. E foi tão grande esse milagre. Este homem agora prega a palavra de Deus dentro daquela cidade que era envolvido na idolatria, onde Satanás tinha legalidade para poder agir, porque sabe o que eles muitas das vezes faziam? Pegavam os porcos, sacrificavam, porque naquela época os porcos para os romanos era coisa sagrada. Assim como nós vemos hoje, né, na Índia, o rato, a vaca, e tantas outras coisas que é considerado animais sagrados para eles, e para os romanos eram os porcos naquela época. E eles então sacrificavam, apresentavam aos seus deuses, e depois pegavam aquela carne e vendiam para a sociedade nos mercados. Então Satanás tinha uma legalidade muito grande. Para que não houvesse esta contaminação com as coisas dos ídolos, olha o que Sadraque, Mesaque e Abednego, né, e junto com Daniel, eles vão falar para aquele homem que era encarregado de cuidar deles: não nos dê da mesma porção do rei, mas traga para nós somente legumes. Porque eles não queriam, porque eles sabiam que toda a porção que estava na mesa do rei primeiro era consagrado aos deuses babilônicos. E depois, então, era levado para a mesa do rei. Então, com essa atitude que aquele povo tinha ali naquela cidade, Satanás tinha uma legalidade para poder estar agindo na vida daquelas pessoas. Mas agora este homem, ele entra naquela cidade com autoridade do Espírito Santo de Deus, revestido agora de um novo homem, liberto e transformado, e começa a pregar ali a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer para nós, os historiadores vão nos dizer isso, que aproximadamente 2 anos e meio, Jesus vai voltar àquela região
Jesus vai voltar nas proximidades de Decápolis. E sabe o que vai acontecer? No começo, Jesus foi expulso. Mas a pregação daquele homem foi tão eloquente que agora, aproximadamente 2 anos e meio depois, quando Jesus volta naquelas proximidades, vai se juntar a Jesus ali aproximadamente 4.000 pessoas. É aonde Jesus vai realizar a segunda multiplicação dos pães. Porque a multidão que outrora desprezou Jesus, que pediu para ele sair da cidade, porque valorizaram mais as coisas materiais, aquilo que eles estavam perdendo, porque era grande o lucro para eles nestas criações. Agora, arrependido dos seus pecados, conhecendo a verdade, porque a palavra de Deus vai dizer: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Agora, mediante a ouvir a pregação do evangelho, uma multidão, aquela multidão que outrora mandou que Jesus saísse, é a mesma multidão que agora vai ao encontro de Jesus para poder ouvir a sua palavra. E Jesus nunca despede ninguém de mãos vazias. É interessante que Jesus podia chegar e dizer agora: agora vocês vêm até a mim? Lá vocês não me expulsaram? Não mandaram eu sair? Mas Jesus nunca lança em rosto. Sabe por quê? Porque o prazer dele é que o homem ou a mulher se aproxime. Por isso ele vai dizer: vinde a mim todos vós que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E naquele dia, aquela multidão pôde ouvir a palavra de Deus. Então, meus queridos, nesta manhã, esta é a palavra. Não importa. Pregue a tempo ou fora de tempo. E no momento certo, o milagre vai acontecer. Aquela pessoa da sua família vai ser liberta. Vai ser alcançada. Não desista. Não desanime. Mas continue no propósito. Ainda que hoje você seja rejeitado, mas haverá um momento em que você será abraçado. Creia nisso nesta manhã. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.